E aí galera, tudo bem? Bom dia. A gente está iniciando a nossa segunda videoaula, tá? É bom estar com vocês novamente, estar sabendo que vocês estão acompanhando mesmo que à distância, mas é isso mesmo, vamos dar continuidade. Antes que vocês forem realizar a prova da gente bimestral, que vai ser quarta-feira, vocês têm que dar uma olhadinha nesse vídeo, pois as questões irão auxiliá-los na resolução das questões da prova, ok? Então vamos lá. Primeira questão de matemática 2 diz assim: 3 terrenos têm frente para a rua A, 3 terrenos têm frente para a rua A, tá? E para a rua B, como representa a figura. As divisas laterais são perpendiculares à rua A, que é a medida da frente para esta mesma rua, tá certo? Sabendo que a dimensão total para a rua B tem 200 metros, então essa dimensão total para a rua B, tem 200 metros. A dimensão total para a rua A tem 120 metros, que é a soma de 60 mais 40 mais 20 metros. Então o que é que ele quer que eu construa? O que é que ele quer que eu determine? Ele quer que eu determine a medida de cada frente para a rua B. Ou seja, ele quer que eu determine o valor desse segmento X, do Y e do Z que eu vou colocar agora. Ok? Belezinha. Mas para que a gente possa resolver essas questões envolvendo feixes de retas paralelas e transversais, tá certo? Eu tenho que relembrar do Teorema de Tales, que diz o seguinte, que quando feixes de retas paralelas são cortadas por transversais, isso surge segmentos de retas proporcionais, ou seja, a fração formada pelos seus segmentos serão exatamente iguais. Ou seja, AB, o segmento AB sobre o BC em forma de fração é sempre igual na mesma ordem ao segmento DE sobre o segmento EF. Em qualquer ordem que você montar essa estrutura, isso vai funcionar. E se é uma igualdade de fração, então a gente sabe que aí entra na regra da proporção, que é o produto dos meios ser sempre igual ao produto dos extremos. Ou seja, a multiplicação em x, ela é verdadeira. Beleza. Só que, uma informação importante, você só pode resolver através do Teorema de Tales se você tiver uma fração completa. Você tem que ter pelo menos uma fração completa, com os dois valores bem definidos, de numerador e de denominador. Mas se a gente olhar aqui no gráfico que foi montado no desenho, a gente vai ver que aqui eu vou montar, por exemplo, a fração x sobre 60, y sobre 40, z sobre 20. E aí eu não tenho uma fração completa, é necessário que eu tenha uma fração completa. Então, o que da questão é você buscar esse raciocínio. E como é que você vai construir essa fração completa? Com que segmentos? Aí você vai trabalhar exatamente com o segmento de dimensão total do terreno com os seus lotes. Ou seja, eu sei que a dimensão total dos lotes para a rua A dá 120 metros. É o tamanho total do terreno com os lotes, 120 metros. E eu sei que a dimensão total para a rua B dos lotes, ou seja, o conjunto do terreno, vai dar exatamente 200 metros. Então, eu vou formar a minha fração construindo o todo dessa frente com o todo dessa frente. E aí eu tenho uma fração completa. Então, se eu pegar essa dimensão toda, que eu sei que é 200 metros, formar a fração com 120 metros, eu vou poder simplificar e chego ao resultado de 5/3. Então, essa é a minha fração completa, definida, que eu posso usar como base para cálculo de cada um desses segmentos. Então, feito isso, eu fiz 200 sobre 120, cancelei esse zero com este, e aí ficou 20 sobre 12, dividi todo mundo por 4, 20 dividido por 4 dá 5, e 12 dividido por 4 dá 3, e aí essa fração será a minha base para que eu possa utilizá-la e achar o segmento de frente para a rua B de cada um dos lotes.
Então eu sei que 5 sobre 3 vai ser igual a x sobre 60. E aí, igualdade de fração é proporção, e para você resolver, você multiplica os meios vezes os extremos. Multiplica em x, então vai ficar 3 vezes x dá 3x igual a 5 vezes 60, 300. A gente sabe que todo número que acompanha uma variável passa sempre para baixo formando uma fração. E sabemos que fração é divisão. Então 300 dividido por 3 dá exatamente 100. Então eu acabo de achar o tamanho desse segmento x, que seria 100. Então aqui seria 100. Tranquilo? Belezinha. Agora eu vou achar o valor do y. Então eu faço a mesma coisa. Eu já sei que 5 sobre 3 vai ser igual a x sobre 40. Y sobre 40, desculpe. Então 5 sobre 3 é igual a y sobre 40. Multiplicando em x, 3 vezes y dá 3y. 5 vezes 40 dá 200. O número que acompanha a variável passa sempre para de baixo, formando uma fração. E aí eu tenho 200 dividido por 3, que vai dar 66,66 metros, que é o tamanho da frente y. 66,66. E por último, eu vou achar o tamanho dessa frente, que eu estou chamando de z. Então eu vou dizer que 5 sobre 3 vai ser igual a z sobre 20. Multiplicando os meios pelos extremos, 3 vezes z dá 3z, igual a 5 vezes 20, que dá 100. 3 passa dividindo 100, vai ficar 100 dividido por 3, e aí no caso eu vou ter que z vai ser igual a 33,33, que é o resultado 33,33 metros, que é o resultado dessa frente y, dessa frente z. E aí o caso, você vai assinalar um item, e logicamente você vai assinalar aquele item cujas dimensões seriam 100, 66,66 e 33,33, que estariam contidos lá no item da questão. Tranquilo? Vamos agora à resolução do segundo exemplo, que estará contida na prova. Então vamos lá. Diz assim: determine o valor de x nos triângulos abaixo e assinale o item correto. Tudo que você tem que fazer é achar o valor do x nesse triângulo. Beleza. Só o que é que você vai fazer? Bem simples, galera. Aqui nós vamos ver que temos dois triângulos. Tem um triângulo grande, o A, B e o C, ó. Triângulo grandão. E nós temos o triângulo pequeno, o D, E, C, ó. Eles são semelhantes. Ambos têm um ângulo de 90 graus e o ângulo comum, que é o ângulo C. Tranquilo. Então o que é que você vai fazer? Simples, sem problema. Você vai separar os dois triângulos. Então você vai botar aqui o triângulo grande, ó, o ABC, constrói ele lá. Então a dimensão desse segmento AB é 15 centímetros. A dimensão do segmento BC daqui para cá é 30 centímetros. E a dimensão da hipotenusa, o AC, é exatamente 50. Então, essas são as dimensões do triângulo grande, o ABC. Agora vamos construir da mesma maneira que está sendo apresentado o triângulo grande, com ângulo reto aqui no início. Nós vamos construir esse triângulo. Então, construindo esse triângulo da mesma forma, então está aqui o triângulo EDC, ó, EDC, onde esse lado é exatamente esse, que é exatamente o x, ó. Tá certo? Aqui está a minha hipotenusa, ó, que é o EC, e aqui o DC, esse lado de baixo, pois ele foi invertido para que ele possa ficar nesse mesmo formato. Então aqui está o DC valendo 40 metros, 40 centímetros. Então o que é que a gente vê? Que eles são semelhantes, estão no mesmo formato, na mesma posição, ó. Feito isso, tudo que você tem que fazer é armar as frações correspondentes a cada segmento de lado. Como eu quero achar o valor do x, então eu sei que esse lado é semelhante a esse, ó, do grandão. Então eu vou armar a fração 15 está para x, ó,
Assim como eu comecei com o triângulo grande, vou permanecer com o triângulo grande. Assim como esse segmento, o BC que vale 30, está para esse mesmo do triângulo pequeno que é o BC, ó. Segmentos proporcionais, ó, de cada triângulo. Então, esse é proporcional a esse. Este lado é proporcional a esse. Assim como o 50, o AB, seria proporcional ao EC. Mas como eu só preciso de uma fração completa e uma outra para achar a letra que eu quero, então ficou 15 sobre x igual a 30 sobre 40. Tranquilo. Daí o que é que eu faço? Eu cancelo esse zero com esse, e lembrando que esse cancelamento foi dividindo 30 por 10 e 40 por 10, então ficaria 3 quartos. Então 15 sobre x é igual a 3 quartos. Como isso é uma proporção, ou seja, igualdade de duas frações, tudo que eu tenho que fazer é multiplicar em x. Então 3 vezes x dá 3x, igual a 4 vezes 15, que dá 60. Todo número que acompanha uma variável não passa para baixo formando uma fração? Sim. Então 3 veio dividindo 60. E fração é divisão, então 60 dividido por 3 dá exatamente 20. E dessa maneira simples eu consegui achar o valor do segmento X. E aí você marcaria o item que tivesse esse valor. Ou seja, o item seria exatamente o item A, e estava belezinha, sua prova está tranquilo, show!